Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula sobre programação orientada a objetos. Essa é a segunda aula sobre coleções. Nessa aula veremos a interface Iterator, a subinterface ListIterator e a classe Collections. Na aula anterior já falamos um pouquinho sobre interface Collections, a interface List, um pouquinho sobre a interface Set e especialmente as implementações, as classes concretas ArrayList e LinkedList. Uma coisa importante a observar aqui, que falamos na aula anterior, foi que para percorrer listas sempre deveríamos usar um for aprimorado ou um iterador, mas não falamos muito sobre iterador, então nessa aula vamos trabalhar sobre esse conceito. Vejam que uma coleção tem um iterador e uma lista tem um ListIterator. Um ListIterator é uma subinterface de Iterator. Certo? Então vamos trabalhar agora, vamos falar um pouquinho sobre essa parte daqui. Um iterador. Para que serve um iterador? Um iterador serve para percorrer qualquer coleção, visitando os seus elementos como se fossem uma estrutura sequencial, de um em um, certo? Ela funciona como uma espécie de ponteiro, se a gente pensa em C, né? Funciona como uma espécie de ponteiro para o próximo elemento. Tá, já vimos que collection tem um iterator, certo? Então, um iterador pode ser obtido da própria coleção usando o seguinte método, o método iterator. Depois de ter obtido o iterador da coleção, podemos percorrer a coleção usando os métodos hasNext e next. Tá. Quais são os passos, então, para poder trabalhar com iteradores? Os passos são os seguintes. Primeiro, vamos obter o iterador da própria coleção. Como? Usando o método iterator. O que retorna esse método? Esse método retorna um objeto iterador posicionado antes do primeiro objeto da coleção. Então, suponha que você tem aqui a coleção. O que vai ser? Vai estar posicionado antes do primeiro elemento da coleção. O segundo passo é verificar se existem mais elementos na coleção. Para fazer isso, usamos o método hasNext. Ele vai devolver um boolean. Tá? E o terceiro passo é o seguinte, obter uma referência ao próximo objeto da coleção com o método next, do objeto iterador. Tá? Então, quando fazemos next, o que vai fazer é, primeiro vai pegar o próximo objeto da coleção, vamos supor que é esse daqui, e depois vai avançar. Certo? Tá. Existe mais um método na interface iterator, é o método remove, do iterador. Ele apaga o último item retornado pelo método next. Daqui a pouquinho vamos ver um exemplo para que fique mais claro. Lembrem que esse remove é o método do iterador, tá? Porque existe também o remove das coleções. Então, aqui, mostrando um exemplo sobre um ArrayList. No lugar de imprimir com um for aprimorado, vamos usar agora um iterador. Certo? Então, temos aqui um ArrayList de empregados, chamado veg. Ele tem 4 elementos que foram adicionados aqui no ArrayList. E agora vamos trabalhar com o iterador. Primeiro passo, obter um iterador a partir da coleção. Então, a minha coleção se chama veg. Certo? Meu ArrayList se chama vec. E estou pegando o iterador dessa coleção. Ele vai devolver um objeto do tipo iterador, tá? E que aponta, vamos chamar assim, aponta uma posição antes do primeiro elemento desse vetor, né? Desse ArrayList. Segundo passo, usar o método hasNext para perguntar se existe um próximo elemento. Se existe um próximo elemento, o que vou fazer? Vou pegar esse elemento com next e vou avançar, certo? E dessa forma, a gente pode imprimir
os elementos que estão nesse array list. Vejam aqui embaixo que tenho Carla, Luiz, Rafael e Luciano, na forma em que estão guardados. Só para ver um pouquinho como que funciona então o iterador. Quando temos o iterador, então ele vai estar posicionado, o ponteiro vai estar antes do primeiro elemento da nossa coleção, certo? Então, por exemplo, aqui temos uma coleção com 4 elementos. Carla, Luiz, Rafael com identificador 1 e Luciano com identificador 9. Após executar o método next, o que vai acontecer? Ele vai pegar uma referência para esse objeto, certo? E vai avançar. Então, agora o it está aqui. Se fazemos de novo o next, o que vai acontecer? Vai fazer o mesmo. Vai pegar uma referência para esse objeto daqui e vai avançar. E agora estamos aqui. E agora o que acontece se eu executo o método remove? Olhem que esse método remove é do iterador, certo? O que vai acontecer? Ele vai apagar o último elemento que foi retornado pelo next. Qual que foi o último elemento retornado pelo next? Foi Luiz, certo? Então, ele vai apagar Luiz e não se vai movimentar de onde estava. E nossa coleção vai ficar desse jeito aqui, com 3 elementos, certo? Tá. E agora passemos para o list iterator. O list iterator é uma subinterface de iterator. Ele também permite percorrer uma coleção, mas ele permite percorrer uma coleção do tipo lista, certo? Visitando seus elementos e considerando também que as listas podem ser acedidas através de um índice. Então, um list iterator pode ser obtido a partir de qualquer coleção que implemente a interface list. Essa interface list iterator, ela também possui um método adicional que é chamado de list iterator, certo? Ele recebe como parâmetro um índice, que seria o índice da lista, e ele retorna um iterador posicionado para visitar o elemento nessa coleção na primeira chamada next. Então, parece meio estranho, vamos ver um exemplinho daqui a pouco. Então, suponha que você tem uma lista, tá? Essa lista tem 4 elementos e essa lista tem 4 elementos que seriam Carla, Luiz, Rafael e Luciano, certo? E eu usei o método listIterator para pegar o iterador e passei como parâmetro o índice 2, tá? O índice 2. O que vai acontecer? O iterador vai se posicionar aqui, entre a posição 1 e a posição 2. Para quê? Para que a próxima vez que seja chamado o método next, ele pegue essa posição, ele devolva essa posição 2. Então, quando eu faço next, o que vai fazer? Vai devolver uma referência para Rafael e vai avançar o ponteiro. Assim como o listIterator vai ter alguns métodos adicionais para ir para trás. Então, o list tinha next e hasNext. O listIterator adicionalmente tem hasPrevious e Previous, que são análogos a next e hasNext, certo? Depois temos um outro método que é o método setObject. Ele permite substituir o último item retornado pelo método next. Tem também addObject, que adiciona um objeto na posição atualmente apontada pelo iterador. Aqui temos um exemplinho, mais um exemplo. Agora vamos tentar percorrer o array list de trás para frente. Para fazer isso, então, aqui temos as mesmas coisas, né? Temos nosso vetor, vec, que é um array list de empregados. Ele tem quatro elementos que são Carla, Luiz, Rafael e Luciano. 4 empregados, né? E agora vamos tentar ir de trás para frente. Para isso, o que fazemos? Pegamos o iterador desse array list e vamos posicionar ele no final, tá? Então, na posição size do vetor.
perguntamos se existe um anterior. Se existe um anterior, então vou pegar esse anterior com prévios. Vou retornar esse anterior e vou retroceder, né? Dessa forma, então, agora conseguimos percorrer o array list de trás para frente. Então, primeiro vai aparecer Luciano, depois Rafael, depois Luiz e no final, Carla. Tá. Vejamos um outro exemplo. Suponha que você quer criar um método estático para converter os nomes da lista de empregados em letras maiúsculas. Então, o que vamos fazer? Vamos criar, então, um método estático, né? Que é isso que pediram, né? Para converter os nomes em letras maiúsculas. Temos aqui o nosso array list de novo, que tem 4 empregados. E agora eu vou chamar o método que vai fazer essa conversão para mim. O que eu quero, então? Eu quero converter Carla em maiúscula, Luiz em maiúscula, Rafael e Luciano em maiúscula. Tá? Para isso, vamos usar um iterador apenas para entender esse conceito. Certo? Vamos usar um list iterator, já que estamos usando uma lista. E pegamos o iterador através do método list iterator, da lista. Perguntamos se existe um próximo. Se existe esse próximo, pegamos o próximo e avançamos, né? Então, na variável E, eu vou ter o empregado, uma referência a um empregado. E aí, pego o nome desse empregado e uso o método toUpperCase para transformar ele em maiúscula. Então, agora eu tenho um novo string e o que eu vou fazer? Vou substituir, usando o método setNome, vou substituir o nome desse empregado com a variável nome, que seria o nome em maiúscula. Certo? E agora, então, o resultado é esse daqui. Eu consegui colocar os meus nomes em maiúscula. Vejamos agora a classe Collections. A classe Collections fornece métodos estáticos. Então, aqui, voltando para as coisas que já aprendimos antes, né? Ele fornece métodos estáticos que manipulam as coleções. Que métodos existem? Os principais são alguns métodos de busca, alguns métodos de ordenação, métodos que encontram um menor elemento, métodos que encontram um maior elemento, entre outros. Tá? Existem, então, alguns algoritmos que operam em objetos do tipo, especificamente do tipo list. Então, por exemplo, sort. Ele permite ordenar os elementos de uma lista. Como que a gente chama o sort? Vejam que eles são, ele vai ser chamado através da classe, né? São estáticos, então vamos chamar collection.sort e passamos como parâmetro a lista que queremos ordenar. Temos o método binary search, que faz uma busca na lista, e também fazemos o mesmo, ele tem 2 parâmetros, você passa a lista e passa a chave do objeto, o objeto que você está procurando nessa lista. Temos o reverse, que ele inverte os elementos da lista, ele só tem um parâmetro, que seria a lista que você quer inverter. Temos o shuffle, que ele embaralha os elementos da lista, tem como parâmetro a lista que você quer embaralhar. Existem outros algoritmos que operam em objetos do tipo collection, então em genérico, né? Não somente listas, em collection. Por exemplo, o quê? Se eu quero procurar qual que é o menor elemento, aí uso min. Se eu quero procurar qual que é o maior elemento, uso max. Se eu quero encontrar ou saber quantos elementos em uma coleção são iguais, aí uso frequency. Ele tem como parâmetro, nesse caso, a coleção, né? A coleção e a chave do objeto, o objeto que você está tentando contar. O disjoint é um outro método. Ele determina se 2 coleções não têm nenhum elemento em comum. Aí você passa como parâmetros, então, as 2 coleções. Apenas como exemplo, vamos trabalhar com o algoritmo sort. Então, o sort já falamos que ele permite ordenar os elementos de uma lista, certo? E se vamos ordenar os elementos de uma lista, precisamos definir algum critério para fazer essa ordenação, certo? Lembram quando implementamos em aulas anteriores um método para fazer ordenação? A gente
teve que definir pelo qual atributo a gente vai comparar os elementos, certo? Então, temos aqui o sort, ele recebe como parâmetro a lista que você vai ordenar. A ordem dos elementos da lista é determinada pela ordem natural da coleção de objetos, tá? Então, essa ordem vai estar relacionada com o método compareTo, que pertence à interface que foi definida, na verdade, cuja assinatura está na interface comparable. Tá? Tem o sort também com dois parâmetros. O primeiro é a lista e o segundo é um objeto do tipo comparator. Então, eu tenho duas formas de chamar o sort. Ou você chama simplesmente com a lista, nesse caso vai usar a ordem natural, ou você chama com dois parâmetros, em que o segundo parâmetro é um objeto comparator. Isso para determinar uma ordem alternativa dos elementos. Tem um método também que pertence a collections, que se chama reverse order. Tá? O que faz esse reverse order? Ele devolve um comparador que vai permitir você, por exemplo, ordenar ou fazer uma comparação na ordem inversa à natural. Tá? Com isso, você, por exemplo, poderia ordenar os elementos em ordem inversa. Como que fazemos isso? Então, vamos usar o método sort com dois parâmetros. Então, quero ordenar a lista e agora eu vou falar que eu quero ordenar considerando a ordem inversa da natural. Como que faço isso? Chamando o método reverse order da classe collections. Então, aqui temos o nosso empregado, de novo, ele implementa comparable, e ele, portanto, a interface comparable, e ele, portanto, tem o método compareTo, certo? Ele vai comparar, então, o ID para determinar a ordem. E agora aqui temos o nosso método principal, o main. Temos aqui um vetor, um array list, na verdade, de empregados, chamado Becky. Adicionamos 4 empregados nele. E agora, para fazer a ordenação, é simplesmente uma linha. Collections.sort e passamos como parâmetro o vetor. Como que ele vai ordenar? Ele vai ordenar usando o método compareTo que a gente definiu em empregado, certo? Então, como que vai ordenar? Vai ordenar, nesse caso, nessa implementação que acabamos de fazer, vai ordenar pelo identificador de cada um desses empregados. Então, aqui imprimimos o vetor. Se olhamos aqui, ele está ordenado pelo ID, vai mostrar o array list ordenado pelo ID. Depois eu posso fazer um collection sort de novo, um sort desse vetor, mas agora na ordem inversa. E agora vai estar na ordem inversa pelo ID, esse aqui, né? Na ordem inversa pelo ID, certo? E depois podemos fazer um shuffle para embaralhar o vetor. E imprimo esse vetor, que seria esse de aqui. Finalmente, eu também, como exemplo, simplesmente para ver como usar o min, podemos usar o método min para encontrar qual que é o elemento menor nesse vetor. Nesse caso, o menor é aquele que tem o identificador 1, o empregado com o identificador 1, que é Rafael. Certo? Então, aqui vimos um exemplo de como usar o método sort da classe collections. É bem fácil fazer uma ordenação, não precisamos implementar nada. Ele já tem, o sort tem uma implementação eficiente, então não precisamos nos preocupar com a implementação. Então, assim, é muito rápido, reaproveitamos código e a gente não precisa implementar nada, nem se preocupar com nada aqui, né? Tá. E nesse exemplinho a gente estava trabalhando com array list, mas agora eu gostaria de trabalhar com linked list no lugar de array list. O que devo mudar no meu código? O único que devo mudar é essa linha daqui. E tudo ficou igual, certo? É só trocar aí. Nossa, que bom. É só trocar essa parte daí. E já agora eu vou usar um linked list no lugar de um array list. Por isso que é bom sempre trabalhar com a interface mais genérica possível, para não ficar comprometido com uma implementação em particular. E isso implica um baixo acoplamento. Por isso que a gente aqui colocou list. O VEC é uma lista de empregados.
certo? E agora foi mais fácil, a gente não tem que verificar se tudo está funcionando direitinho ou não. Bom, pessoal, então essa foi a nossa segunda aula sobre coleções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.